Muitos brasileiros estão em dúvida e com medo, do que pode acontecer agora, depois da condenação injusta e armada contra o presidente Bolsonaro, sabendo que Donald Trump está com sangue nos olhos e não engoliu essa farsa montada pelo judiciário brasileiro em parceria com o PT. Os americanos perceberam que esse julgamento foi impiedoso, arbitrário e completamente falso. Foi um golpe contra a democracia que colocou o Brasil de joelhos diante da ditadura da toga. E é justamente por isso, que cresce a expectativa de que Trump possa reagir com força, chegando até mesmo a cogitar uma intervenção militar no Brasil. Eu já expliquei em outros vídeos que os Estados Unidos não respeitam a soberania de países que andam fora da lei, que violam direitos humanos e que se aliam ao crime organizado. E o Brasil hoje está nesse cenário. E nesse vídeo eu quero trazer a fala de Eduardo Bolsonaro, que está lá junto com Trump, acompanhando tudo de perto e sabendo exatamente o que é dito nos bastidores do governo americano sobre o futuro do nosso país depois da condenação de seu pai. Só que antes, eu peço encarecidamente que, por favor, você deixe o like nesse vídeo, porque o YouTube é aliado ao sistema. Ele não quer que a verdade chegue até você. Muitos canais já foram derrubados por ordem do STF. E só o seu like faz esse vídeo furar o bloqueio e alcançar mais brasileiros. Então deixe o joinha, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você quer aprender a faturar até R$3.000 por mês trabalhando de casa só com o teu celular, fica até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo. Meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, nos últimos vídeos que eu tenho feito aqui no canal, algumas pessoas vieram me chamar de mentiroso, dizendo que eu estou indo na onda da extrema-direita, vendendo ilusões ao falar que os Estados Unidos podem sim agir em favor do Brasil com a força militar. Teve até quem comentou que quem manda aqui é o governo brasileiro e não os americanos. Mas esse tipo de fala só escancara a ignorância política que domina muitos brasileiros. São verdadeiros analfabetos funcionais que não entendem nada de geopolítica. A realidade é simples. Os Estados Unidos é o país mais interessado em manter a paz e a estabilidade entre as nações democráticas e jamais fazem alianças com regimes comunistas. O Brasil, por sua vez, caiu de cabeça nesse abismo, com um governo colocado à força no poder, sustentado por uma trama arquitetada entre PT, STF e TSE. Diante disso, a imprensa estrangeira já noticiou claramente que o que está acontecendo aqui no Brasil é um golpe de Estado. A esquerda, junto com a ditadura da toga, tomou de assalto a nossa democracia e hoje o que resta é um país ditatorial comunista, onde o povo está assistindo à destruição da sua própria liberdade. E os Estados Unidos não querem que países com potencial de exportação e parcerias econômicas passem pelo caos que o Brasil está vivendo agora, nesse momento. Eles têm toda a estrutura, a inteligência e os meios para tomar as dores de qualquer nação em que possua um interesse estratégico. E além disso, os Estados Unidos não aceitam violações de direitos humanos e nem a proibição da liberdade de expressão, coisa que virou regra nessa ditadura da toga que tomou conta do nosso Brasil. Para os analfabetos políticos que me assistem e para os esquerdistas que espionam o meu canal, é bom entender de uma vez por todas: os Estados Unidos não vão pensar duas vezes em apertar o Brasil com sanções econômicas duríssimas, e se a teimosia do STF do governo brasileiro continuar batendo de frente com eles, aí sim a força militar americana será colocada em direção ao Brasil. Porque se o diálogo amigável não resolve, se as sanções contra ministros ditadores não funcionam, e se nem mesmo as sanções econômicas contra todo o país surtirem efeito, os Estados Unidos vão usar a justificativa de combater o narcotráfico para entrar no Brasil e colocar fim a essa bagunça toda, derrubando o governo do PT, que vive de braços dados com facções criminosas, e de quebra desmontando esse STF arrogante que se acha acima de Deus e acima da Constituição. E para os que ainda duvidam dessa possibilidade de intervenção militar americana, basta ver que Eduardo Bolsonaro está colado com Trump e sabe nos mínimos detalhes o que tem sido discutido nos bastidores americanos sobre o futuro do nosso Brasil. Por isso agora eu quero mostrar um vídeo que explica de forma clara como Trump pode sim invadir o Brasil com navios, caças e todo o poderio militar dos Estados Unidos. Vamos assistir, presta bem atenção. Não é um dia agradável, óbvio, né?
um golpe de Estado, talvez, não sei se golpe de Estado seria o termo. Tô tentando encontrar ainda um adjetivo, Max, para quando uma organização criminosa finge ser juiz e inventa crime de uma pessoa inocente para condená-la de um crime que nem eles sabem dizer qual crime a pessoa cometeu. Pois é. Eu tô tentando, né, ainda descobrir como chamar essa gente. É óbvio que o Botequim da Noite ele não é um programa para menores de 18 anos. O termo mais adequado é cambada de criminosos filhos da puta. Mas eu tô tentando ver aqui como é que eu vou descrever de modo fiel, né? Porque a primeira coisa que eu queria estar noticiando aqui nesse nosso bate-papo hoje era dizer o seguinte: olha, os deputados, os senadores e o povo, sei lá, saíram às ruas, estão se manifestando, ou marcaram uma data de protesto, ou qualquer coisa do tipo. Não, a passividade do brasileira hoje tá uma coisa assim incrível. Quando o Lula foi de fato condenado pelos crimes que ele de fato cometeu, a esquerda pelo menos estava fazendo alguma coisa. Na direita, não sei se vai ter alguma coisa, Max, infelizmente. Olha essa fala aqui do Eduardo Bolsonaro lá no Metrópolis. Vejam só o que diz Eduardo. O vídeo tem 4 minutos, a gente vai pausar para comentar, tá? Olha isso aqui. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra. Porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos, com mais sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Caroline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? O Brasil vai entrar na linha de guerra dessa reconfiguração da América Latina. Se o governo brasileiro for declarado ilegítimo, número 1, o STF, um poder ilegítimo que tomou conta do Brasil, é óbvio que entra na linha de tiro dos Estados Unidos. Não é à toa que os americanos colocaram até agora 1.200 mísseis no Mar do Caribe, vários destroyers, submarino nuclear e agora 10 caças F-35. Só para responder o que esse palhaço estava perguntando, Alan, pode continuar, desculpa. Com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como o Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. E isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar. Né, eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né, se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não... Não vai não, sua anta. Idiota. Pessoas inocentes, esse palhaço falou isso mesmo? Falou isso, falou. Não temos 2.000 presos políticos? Exato. 500 exilados políticos? Exato. Do que esse palhaço está falando? Tá, continua. Pra ele, as pessoas inocentes não estão morrendo, não. O Clezão tá vivo na cabeça dele, né? Débora não tá presa. Tá. Vamos continuar aqui.
sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. Ótimo. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gacho, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar, né, não, porque eu acredito na anistia, né, condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas, quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está assumindo o risco de... Foi excelente. E é impressionante, assim, a ausência de senso de proporções e a conexão com o mundo real desses jornalistas, né? Foi muito bom o Eduardo pontuar para ele, né? Você não, mas vem cá, a possível uso futuro de caças e navios de guerra, você não acha que pessoas inocentes... primeiro, ele está ignorando as pessoas inocentes que já estão sofrendo. E dois, sinceramente, esse maluco jogou bola de gude em carpete de tapete de apartamento. O Boletim da Noite, para quem não sabe, não é um programa com conversa timeline, né? Isso aqui é programa acima de 18 anos. Adultos. Então, eu sou obrigado a dizer, esse maluco é um cuzão. Porque, porra, como é que você me pergunta se caça? Porque se chegou ao ponto... Você entende que o mundo real não chegou na cabeça desse cara? Não chegou. Porque se os Estados Unidos precisa de caça e navio, é porque o narco-estado, ou seja, a cocaína, a droga, o dinheiro... Os ditadores. A ditadura, a ilicitude de tudo que se possa imaginar, chegou a um ponto onde você não pode mais, não tem mais sanção que resolva, não tem mais diplomacia que resolva, e... Quia parvus erro in principio magnus est in fine, como se diz em latim, um pequeno erro torna-se grande. No final, o que o Eduardo está mostrando para ele ali é o seguinte: se você tem um pequeno erro aqui e você não quer corrigi-lo, ele vai se agravando, se agravando, se agravando. E o Eduardo tem essa consciência de que nós estamos em uma ditadura que precisa ser parada. Ela ainda pode ser parada pelo legislativo nas circunstâncias atuais, pelo menos em questões abstrativas, né? Ou seja, a gente pode imaginar como que o Senado fazendo impeachment, aprovando lá, tudo isso funcionando. Porque eu ainda acho, sendo bem honesto aqui pra vocês, que anistia aprovada e impeachment sendo feito, o STF vai decretar tudo isso como inconstitucional. E aí a gente vai ter que ver quem é que realmente manda no Brasil. Né? Eu não tenho dúvida disso. Então, se o Brasil chegar a esse ponto, e eu não duvido que o Brasil chegue a esse ponto, será necessário usar caças e navio de guerra. Agora, um jornalista de merda desse não entender o que é isso e perguntar assim, pô, mas você não acha então que vai rolar vítima inocente? Assim, ou sua anta, você não sabe o que é guerra, seu merda? Isso foi criado em condomínio, Alan. Isso é um moleque, né? Ninguém deseja a morte de gente inocente. Porque na guerra, você tem um problema gravíssimo. Por quê? O Brasil, ele não usa o exército O Brasil não tem exército. Para poder estabelecer a sua tirania. Até mesmo porque eu acho que todos os meio-fios estão pintados. Então não há necessidade de usar mais. E as gramas estão aparadas, né? Isso, e as gramas estão aparadas. Então quem está exercendo a tirania no Brasil é a antiga saudosa Polícia Federal, né, que hoje virou uma bosta. Mas a obviedade, a falta de senso das proporções, a falta de consciência do real desses caras... Cara, sem brincadeira, não tem como um jornalista sério fazer esse tipo de pergunta. Jornalista, né? Porque a pergunta mais adequada aqui seria, na sua opinião, então, deputado, quais seriam os critérios que estabeleceriam a necessidade de uso maior, ou seja, uso de força, para solucionar o que o senhor considera como problema? Ele não está incitando nada, ele está perguntando. Quais são os critérios? Porque o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, ele está querendo fazer com que o Brasil resolva os problemas da melhor maneira possível. Da melhor maneira possível. Inclusive representando o povo brasileiro. Eu ouso dizer que hoje o Brasil é regido moralmente pelo Eduardo. Sabe aquele príncipe regente?
não é monarquia, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: hoje o Brasil, a liderança política do Brasil é o Eduardo. Os usurpadores estão na Suprema Corte, no Legislativo, no Judiciário e no Executivo. É ali, os usurpadores. Uma boa parte na Polícia Federal, uma outra boa parte como general e almirante, e brigadeiro. Não é brigadeiro, né? Eles são. Meu nome é Beijinho, né? É Beijinho? Beijinho do ar. Dos melancias. Dos melancias lá. Porque eu tenho. Não, é que assim, eu não gosto de desrespeitar as pessoas. Então, por exemplo, se tiver algum chefe maior da FAB que é boiola, se eu chamar ele de brigadeiro, ele pode achar que eu tô chamando ele de homem. Entendeu? Então eu não quero desrespeitar o cara. Vai que o cara é um frouxo, né? Só um frouxo. Um boca de veludo. Então eu tenho que chamá-lo de Beijinho. À medida em que você se comunica com as pessoas, você coloca uma verdade ali na semente, como semente no imaginário das pessoas, e as pessoas começam, opa, agora eu tô começando a me libertar. Agora, ou não é ditadura as pessoas saírem do Brasil a passeio, a turismo, a trabalho, e elas chegarem aqui e a gente não poder falar o nome delas? Isso é uma democracia normal? A pessoa tirar uma foto comigo na Disney, como volta e meia acontece, a pessoa fala assim, a pessoa me pergunta, eu posso postar? Eu viro pra ela e falo assim, claro, só toma cuidado, porque eu estou livre, você não. É a dura realidade. A pessoa às vezes está preocupada comigo, eu viro pra ela e falo assim, não, é o contrário. Eu estou livre, você vive numa nação livre, né? Você é um cidadão livre. Que não tá. Aí, olha que loucura isso. E é seguidor. Aí que a pessoa se dá conta. Meu Deus, agora eu entendi. Não há problema do Alan estar nas redes sociais. O problema é eu estar ao lado dele. Porque eu não estou mais livre. Só que a coisa está escalonando, está reincidente. Obrigado, Ana. Ana colocou aqui, Alan, a palavra é reincidente. Então, a coisa está escalonando no Brasil e o violador está sendo reincidente no crime cometido. A decisão de hoje, ela não é só criminosa. Ela é a reincidência de um crime que foi cometido contra o Daniel Silveira, contra o Roberto Gerson, contra a Sarah Winter, a Felipe Martins, o Oswaldo Eustáquio, as vítimas do 8 de janeiro, as pessoas que ainda estão presas. É uma reincidência de um crime que ninguém está querendo punir. Só que esse crime não está sendo cometido por qualquer um, está sendo cometido por vários ministros da Suprema Corte. Ontem, um disse não. Quantos mais irão dizer não? Quantos ministros a mais nós teremos dizendo isso é inadmissível? Essa é a grande questão. E óbvio, né? O Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, elevou sim o tom, falou abertamente aquilo que a própria porta-voz da Casa Branca falou. O que a imprensa vai fazer? Porque essa entrevista foi há pouquíssimo tempo atrás. Foi assim, minutos antes da gente entrar aqui. Vai falar que ele quer guerra, que ele defende a guerra, é isso aí. Essa é a narrativa oficial da imprensa, vai ser que o Eduardo Bolsonaro está incitando o ódio e pedindo guerra dos Estados Unidos contra o Brasil. Quando, por exemplo, não é o Lula que está pedindo guerra, quando a vagabunda da primeira prostituta dele diz fuck you, Elon Musk. Não é o Lula que está pedindo guerra quando o almirante dos Estados Unidos quer ter uma reunião na tríplice fronteira do norte do Brasil para tratar de questões de narcotráfico e o Brasil vira e fala assim, pô, não, a gente não quer não. Não é o Lula que está incitando a guerra quando ele diz pro Maduro, pode ficar de boa invadindo a Guiana que a gente está aqui. Não é o Lula que está incitando a guerra quando ele manda o Alckmin para sentar com vários terroristas na posse de mais um terrorista. Ou seja, a imprensa se cala tanto e omite tanto que pode ser que talvez o teu vizinho, o teu parente, vai ouvir a fala do Eduardo e falar assim, pô, mas não é perigoso falar essas coisas? Não é prudente? Olha, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, se a invasão militar americana ao Brasil se tornar realidade, não será por acaso, será pela completa falência moral, política e jurídica da nossa nação. Quando um país deixa de ser governado pela lei e passa a ser regido por ditadores togados que se colocam acima de Deus e da Constituição e tem um governo envolvido com facções criminosas, automaticamente esse país se torna um narco-estado vulnerável a qualquer tipo de intervenção externa. Os Estados Unidos, sendo a maior potência militar do mundo e defensores declarados da liberdade, eles não vão ficar de braços cruzados vendo o Brasil seguir o mesmo caminho da Venezuela, exportando drogas e espalhando caos na América Latina. Muitos vão chorar, né, dizendo que inocentes vão sofrer uma intervenção militar, mas a verdade é que inocentes já estão sofrendo agora. Pais de família estão presos por se manifestar, idosos condenados por expressarem opiniões, líderes políticos perseguidos
por ousarem enfrentar o sistema. O povo brasileiro já vive uma guerra silenciosa contra a tirania, só que sem armas, sem soldados e sem defesa. Se a maior potência do mundo enxergar que esse narco-regime se consolidou aqui no Brasil, é natural que eles usem a sua força para cortar o mal pela raiz. É duro dizer isso, mas às vezes a guerra é preferível à escravidão. Foi assim na história da humanidade. Quando se escolhe a desonra para evitar o confronto, no fim se escolhe os dois, desonra e guerra. Se o Brasil não reagir, não se posicionar, não enfrentar os tiranos da toga que escravizam a nação, quem vai decidir o nosso futuro serão os mísseis, os caças e os navios de guerra estrangeiros, né? E aí não adianta mais chorar nem culpar os outros. A escolha é agora. Ou retomamos o nosso país de dentro pela coragem do povo, ou aceitaremos que venha alguém de fora fazer aquilo que nós tivemos medo de fazer. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha de tudo isso, tá? E também eu peço de coração, encarecidamente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos grupos e contatos do seu celular, porque a verdade precisa ser espalhada e não pode ficar presa nas mãos da ditadura da toga. Deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo postado aqui, porque o sistema tenta esconder isso de você. E se você quer aprender a ganhar até R$3.000 trabalhando com o teu celular na tua casa, clique no link que está no primeiro comentário fixado logo abaixo, que a nossa equipe vai te mostrar o caminho para você sair da dificuldade financeira e mudar de vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Até um próximo vídeo e que Deus abençoe a tua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus. Eu já fiz mais de R$1.300 de renda extra trabalhando aqui em casa. Eu acreditava muito nessas coisas, nesses trabalhos que a gente ouve por aí. Mas depois que eu vi o irmão Carlos Reinari indicando, eu confiei na palavra dele. E aí eu comecei a fazer esse trabalho e tá dando muito certo. Tem ajudado muito aqui em casa. Até o meu esposo tá animado e ele também quer fazer, quer participar desse trabalho e quer ter essa oportunidade. Eu não sou muito de gravar vídeo, eu não gosto muito de aparecer por aqui, mas eu tinha que vir agradecer essa oportunidade, que tem sido uma bênção na nossa vida, tem ajudado muito aqui em casa na nossa renda.